Novo chefão do SBT chega causando com alto cargo e gera crítica de funcionários. Você vai entender tudo isso agora. Pois é, minha gente, com informações aí da Folha de São Paulo, esse cara aí que você está vendo aí é o novo Silvio Santos do SBT. Claro que, sem querer comparar diretamente, porque a diferença é gritante. Silvio foi o dono da emissora por décadas e todo mundo sabe que ele tem uma influência muito grande, não só dentro do SBT, mas também no entretenimento brasileiro. Já o Rinaldi é só um funcionário, né? E muitos já começaram a atribuir ele uma espécie de novo papel do Silvio. Não é, claro, o dono do SBT, ele é apenas um contratado, mais especificamente um consultor. Mas desde que ele assumiu esse papel, o cara tem gerado uma série de polêmicas, enfim, e muitas reclamações nos bastidores da emissora. E muitas dessas situações chegaram até o público, e a gente vai trazer aqui, porque estão causando uma repercussão bem considerável. O Rinaldi Faria, ele é o dono da marca de palhaços Patati Patatá, e também comanda, ele é dono de televisão. Uma TV pequena chamada Rede Mais Família, que tem sido uma figura bem ativa dentro da emissora, tá? Ele foi contratado como consultor do SBT em novembro do ano passado. E de lá para cá, tem sido metido em tudo quanto é tipo de questão relacionada à programação e até mesmo ao comportamento de jornalistas e também apresentadores, tá? Ele tem sido, sem dúvida, um dos personagens mais comentados dentro lá da emissora, principalmente pela forma assim como ele tem se envolvido com questões que, em princípio, não seriam de sua responsabilidade, ou melhor dizendo, em português claro, não seriam da sua conta. Ele não se limita a dar conselhos sobre a programação ou sugestões para poder melhorar os conteúdos, mas também se mete em detalhes que muitas vezes não seriam de sua alçada. A questão da roupa dos apresentadores, por exemplo, se tornou um dos pontos de discórdia. Rinaldi não tem medo de dar suas opiniões, e isso tem gerado muito mal-estar entre ali os profissionais que trabalham no SBT. Alguns até decidiram falar com a Folha de São Paulo e relatar suas experiências, criticando a forma como o empresário tem se comportado na emissora. Uma das situações assim mais comentadas aconteceu no final do ano passado, 2024, durante as últimas gravações do programa da Virgínia, o Sabadão, né? O que aconteceu? Em determinado momento, o Rinaldi teria dado uma opinião bem forte sobre o quadro Se Beber Não Fale. Ele teria dito que o programa estava ultrapassando os limites e indo para o lado do mau gosto, com piadas que não seriam adequadas para o público que o SBT deseja atingir. O empresário teria afirmado que o canal tem uma imagem de emissora familiar e que esse tipo de conteúdo, lá com palavrões, enfim, não se encaixaria na proposta do SBT. Para piorar, o Se Beber Não Fale é exibido muito tarde da noite, geralmente depois das 11, quando o público já está mais descontraído e o tipo de conteúdo, né, mostrado já é de conhecimento ali da audiência. Por isso, a crítica de Rinaldi pegou muito mal entre a produção do programa. A produção do Sabadão não ficou nada feliz com a crítica porque, ao contrário do que o consultor sugeriu, o programa tem um grande apelo nas redes sociais, justamente pelo fato de ser irreverente e permitir ali que os artistas se expressem de forma sincera e também descontraída. Os fãs do programa gostam disso e isso acaba gerando grande repercussão e também, claro, muita audiência. Portanto, essa opinião do Rinaldi, que pareceu assim ser um pouco distante da realidade do que o público realmente quer, foi vista como um erro pela produção do programa. Mas essa coisa não parou por aí não, ele está a todo vapor. Esse ano, em janeiro, Rinaldi fez outra intervenção que também causou muita polêmica. Ele teria ligado de madrugada para a redação do SBT News, 3 horas da manhã, para poder reclamar sobre a roupa que o Marcelo Casagrande, que apresenta o jornal, estava usando de apresentação do jornal. A equipe que atendeu a ligação ficou surpresa com o horário da chamada e também com o teor da reclamação. E o mais curioso é que foi justamente Rinaldi que no final do ano que teve a ideia de trazer de volta o jornal que foi cancelado por 2 semanas. Então essa crítica de madrugada a um apresentador tão experiente como o Casagrande deixou muitos funcionários desconfortáveis. Outro episódio polêmico envolveu uma tentativa de Rinaldi de colocar no ar uma versão do programa Balanço Geral que nós comentamos aqui, chamado SBT Balança. Essa ideia foi dele, gente. O SBT Balança, a ideia foi do Rinaldi.
A ideia seria aproveitar o sucesso do formato da concorrente e criar uma versão própria para o SBT. Ele chegou a negociar lá com o Thiago Gardinali, que é um dos apresentadores do Balanço Geral da Record, para que ele fosse, né, o apresentador dessa nova versão. Só que, como você sabe, a negociação não avançou e mais tarde os executivos do SBT barraram também a ideia, e seria um erro criar uma versão de um programa assim tão associado à Record, chamado SBT Balança, né? Balanço Geral e SBT Balança. A estratégia não seria bem vista pelo público, que poderia associar a emissora à sua concorrente direta, né? Cópia Federal. Como resposta, o SBT começou a considerar outros projetos, uma possível volta do jornal Aqui e Agora, que nós comentamos também, que é um programa de grande sucesso. A relação de Rinaldi com o SBT, no entanto, não é recente não. Ele começou a se envolver com a emissora em 2010, quando o Patati Patatá, a marca, foi contratada para poder apresentar programas infantis. Mesmo depois dos palhaços saírem da cena, a relação de Rinaldi com o Silvio Santos se manteve muito boa e ele continuou sendo uma figura muito importante nos bastidores. Aliás, ele é uma figura que chama a atenção por sua relação com o próprio Silvio. Tem fotos dele aí que você está vendo, ele é um grande fã do dono, inclusive se inspira em Silvio Santos para poder tentar seguir uma carreira de comunicador. Ele tem esse sonho de se tornar aí uma espécie de sucessor do Silvio Santos. Tanto que chegou até a comprar uma mansão, uma casa ao lado da casa do Silvio lá em Orlando. Ele tem uma emissora própria, que é a Rede Mais Família, que é uma emissora de pequeno porte, mas está presente em várias regiões do Brasil, como São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Além disso, o Rinaldi, ele é conhecido por sua religiosidade. Ele segue a mesma fé evangélica que as filhas do Silvio, né? E costuma compartilhar nas suas redes sociais várias pregações e também palavras de fé. E essa parte assim mais espiritual da sua vida também é bastante comentada entre os fãs e também seguidores de Rinaldi, que sempre compartilham, né, suas mensagens assim de esperança. A relação de Rinaldi com o SBT, no entanto, continua gerando muita polêmica e também muitos questionamentos. A emissora, por sua vez, se pronunciou, tá, em nota, dizendo que o empresário não ocupa um cargo executivo, mas sim o cargo de consultor. Ele está abaixo da Daniela e está junto ali com o Lissone na programação. A emissora afirmou que Rinaldi tem atuação em diversas áreas da empresa, mas não tem poder executivo para poder tomar decisões sozinho. Tá? O SBT também explicou que a programação para esse ano ainda está em fase de planejamento e que qualquer informação sobre modificações ou estreias, sem assim um anúncio oficial, deve ser tratada como especulação. Portanto, parece que por enquanto o Rinaldi vai continuar como consultor, mas a sua influência já está sendo aí de forma significativa nos bastidores, porque é muito ligado também com a Daniela, né? Então, o que se sabe é que ele tem uma boa relação com direta com a direção do SBT e que está de alguma forma ajudando a direcionar o canal para novos rumos. Contudo, a sua atuação ainda precisa ser mais observada para poder entender até onde ele realmente poderia ir dentro do canal. Será que ele conseguirá alcançar o sucesso que tanto deseja e se tornar um nome tão marcante quanto o Silvio Santos? Ou será que ele vai ser apenas mais um consultor nos bastidores, sem nunca alcançar a fama e também o reconhecimento que Silvio construiu durante toda a sua carreira? Bem, só o tempo vai dizer. Enquanto isso, a figura de Rinaldi continua aí sendo uma incógnita no SBT e o público e também os funcionários do canal aguardam para ver qual vai ser, enfim, o próximo pitaco desse empresário aí que sonha em se tornar o novo Silvio Santos. Até que ele é parecidinho, né? Lembra um pouco. Mas enfim, continuando aqui sobre o nosso assunto, é importante citar que a situação do SBT para esse ano está no mínimo muito interessante, tá? O canal que já foi gigante da televisão, agora tenta, como você sabe, com todas as suas forças, recuperar sua relevância no mercado e atrair novamente o que o público quer, né? Porque ele foi ao longo do tempo se afastando por conta das inúmeras falhas na programação e também pela falta de inovação. A verdade é que o canal, por mais que tente se reinventar, ele está cada vez mais patinando nas mesmas soluções de sempre. E, infelizmente, até agora não se retira assim o efeito esperado no passado. E é claro que a grande promessa de mudanças para esse ano está lá. Mas assim, será que essas mudanças são realmente o que o SBT precisa? Ou estão mais assim para um golpe de marketing desesperado? A primeira grande aposta do SBT para esse ano, segundo a revista Caras, é o retorno e a chegada de Ana Furtado.
É, a apresentadora, a esposa do Boninho. Ela que fez história na Globo, está negociando um retorno para as manhãs no SBT. Algo que promete ser o grande trunfo da emissora, especialmente com a volta também do Vem Pra Cá, que é um programa que, mesmo com boas intenções, ainda, enfim, luta para poder voltar, porque essa parte matinal de revista no SBT não deu certo. Mas já lembrar que a Ana Furtado não seria uma contratada do SBT diretamente. Isso levanta um ponto muito importante. Será que o SBT está fazendo o jogo certo ao apostar numa contratação ou uma parceria indireta e não uma contratação direta? Afinal, isso tira um pouco da responsabilidade, né, do canal em relação ao sucesso ou também ao fracasso do projeto, né? E também há quem acredite que o Vem Pra Cá pode finalmente decolar, porque ele não decolou com a Patrícia e com o Cartolano, então com a Ana Furtado ele pode decolar. Será mesmo? O programa que já tentou se estabelecer como um marco na televisão aberta sempre lutou para poder conquistar uma audiência fiel. E agora, com a adição de uma nova figura, a promessa é de que ele finalmente se torne competitivo em relação aos outros programas da mesma faixa. Só que, no entanto, parece que o SBT está apostando em um tiro certeiro, sem realmente entender o que o público quer realmente, que bote ali, o que o público quer de diferente nessa faixa. A própria ideia de Ana Furtado assumir o Vem Pra Cá me soa mais como uma tentativa de colar na imagem da Globo, algo que, convenhamos, é uma estratégia bastante usada por SBT quando ele quer dar uma impressão assim de modernidade ou de sucesso. Mas a verdade é que se a programação não acompanhar, ou seja, não dançar, né, o ritmo dessas mudanças, nada vai adiantar. Porque a programação precisa ser mais do que só uma cara nova. Então tem que ter conteúdo relevante, tem que ter um formato inovador e também, principalmente, de uma conexão verdadeira com o público, tá certo? E também, quem também está na mira do SBT para grandes mudanças é Cariúcha, a ex-participante da Fazenda, que parece ter conquistado, né, seu espaço e contratado do SBT, participa lá do Fofocalizando, é uma das grandes apostas do SBT para comandar o novo Casos de Família. Ao que tudo indica, ela vai substituir, né, a apresentadora atual, que por sua vez também não vai conseguir deixar aí, que não conseguiu deixar sua marca de forma definitiva. Essa mudança, por mais que também tenha um apelo popular, traz à tona uma pergunta importante. Será que a Cariúcha tem um perfil certo para um programa como o Casos de Família? Dizem até que ele vai ser ao vivo. Ou será que ela é apenas uma solução temporária para poder tentar salvar a audiência das tardes do canal? É claro que, por um lado, a Cariúcha tem aquele apelo popular que poderia render bons índices de audiência, porque afinal, quem não se lembra dos momentos de explosão de memes e também muitas polêmicas durante a sua participação na Fazenda? Então, a ex-peoa sabe como gerar conteúdo para as redes sociais e isso, sem dúvida, atrai olhares para qualquer projeto em que ela, enfim, esteja envolvida. No entanto, o Casos de Família precisa também de mais do que uma figura popular. O programa, que já foi apresentado pela Regina Volpato e também pela Cristina Rocha, no seu auge, perdeu muito da sua identidade e também do seu charme com o passar dos anos. Não é uma questão assim de quem vai apresentar, mas sim de como a proposta do programa vai ser reformulada para poder se adequar às exigências do público atual. Porque o problema é que o SBT parece estar insistindo em fórmulas que já não fazem mais sentido. Em vez de apostar em programas novos, programas ousados e diferentes, ele parece continuar tentando reformular velhos sucessos como se isso fosse solução assim para os seus problemas. O Casos de Família, ele, enfim, por exemplo, precisa de uma reinvenção. Isso aí é mais do que certo. Uma reinvenção completa, algo que vai além da troca de apresentadores. E sinceramente não sei se colocar a Cariúcha à frente do programa realmente seria a escolha mais acertada, mesmo sabendo que ela tem uma base de fãs sólida. Mas o SBT parece estar numa busca frenética por Ivope, e o mais preocupante, né, que essa busca está sendo feita de maneira errada, na minha opinião. Eles não estão pensando em como conquistar o público, mas sim em como manter os números no mínimo aceitáveis. A grande questão é, até quando o público vai aceitar essas mudanças em profundidade? Até quando vão engolir as substituições assim de apresentadores sem que haja uma renovação real de conteúdo?
Com tudo isso, o SBT tem tentado se agarrar aos poucos sucessos que ainda resta. Mas a verdade é que o canal precisa de uma mudança muito maior do que essas apostas em novas caras, porque o público não quer mais saber de reformulações superficiais. Eles querem ver algo novo, algo que realmente faça diferença na programação. O que o SBT oferece, até agora, até nesse momento, são apenas remendos. O canal está fazendo um esforço considerável para poder mudar, mas as mudanças não parecem ser assim suficientes. Está dada a informação da Folha de São Paulo de que Rinaldi Faria está mandando lá na programação, se metendo onde não tem que se meter, enfim. É o novo Silvio Santos, né? E de certa forma até ele lembra um pouco o Silvio, né? Com essas mudanças, SBT balança. Ele foi um dos responsáveis, muita gente não sabe disso, mas ele foi um dos responsáveis por trazer Chaves de volta à programação. Ele que deu essa ideia de colocar o Chaves diariamente, a ideia foi dele. Então agradeçam, se vocês querem que Chaves continue, agradeçam e orem para que Rinaldi continue lá, porque ele que foi o responsável por colocar Chaves ali meio-dia, Chaves à noite, Chapolin, ele que foi o responsável por isso. Eu pedi para bater de frente com a direção e colocar o Chaves nessa faixa. E também tem, mesmo que tenha um estilo meio ácido, né, ele leva e carrega um pouco dessa similaridade com o Silvio Santos, de mudanças malucas. Então o SBT ainda, pelo menos, tem ali, não claro um substituto do Silvio, porque isso é impossível de acontecer, mas uma pessoa que carrega um pouco desses traços loucos, né, do SBT. Mas tá dada a informação aí da Folha de São Paulo e também da Caras Brasil, que o SBT promete aí colocar Ana Furtado nas manhãs e Cariúcha de tarde no comando do Casos de Família. Tá dada a informação, né, gente? Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. Te peço você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu gostei, seguir a gente nas redes sociais, você sabe, né? Tudo @BastidoresDM no Instagram, BastidoresDM UFC. Se cuidem todos vocês e até a próxima.